Bom dia a todos e a todas que estão na sala. Bom, eu me chamo professora Juliana Santos e hoje a gente vai abordar o tema sobre os biomas brasileiros. A gente vai abordar o que é bioma e como se caracteriza cada bioma do Brasil. Bora lá? Bom, primeiro eu tenho duas perguntas para vocês. Você sabe o que é bioma? E quais são os biomas existentes no Brasil? Bom, você já ouviu falar sobre o que é bioma em algum lugar, ou algum jornal, ou já leu em algum livro? E você sabe quais são os biomas que existem no Brasil? Se são um, se são dois, quantos são? Bom, a gente vai falar agora sobre isso. Bom, biomas são grandes espaços que compartilham as mesmas características, abrigando um grande número de espécies de plantas e animais. Ou seja, são grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas, encontradas em diferentes continentes do mundo todo. E essas características elas podem ser a partir de fatores climáticos, como a temperatura, a umidade, e também pode ser a partir de formações de vegetais diferenciadas, de cada região. E vocês já pararam para pensar qual é o bioma que pertence aqui São João do Arraial, ou a escola onde a gente está, onde a gente estuda? Vocês já pararam para pensar qual é o bioma que faz parte? A gente vai abordar agora cada um dos biomas brasileiros. Bom, gente, o Brasil ele é formado por 6 grandes biomas com características diferentes. Então, eles aí no mapa, que é o bioma Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pampa. A gente vai abordar um pouco as características de cada um. E o primeiro que a gente vai falar é o bioma da Amazônia. Bom, gente, sobre o bioma Amazônia, o bioma amazônico ele se caracteriza pela enorme biodiversidade, isto é, pela grande variedade em sua fauna e flora. Também possui uma diversidade nos relevos encontrados. O seu ecossistema mais importante é a floresta amazônica, a maior do mundo. Gente, o bioma amazônico ele abrange uma grande diversidade de fauna e flora. E além de ser o maior do Brasil. Outra característica do bioma da Amazônia é que, além de abranger no Brasil, ele também faz parte de outros países da América do Sul, ou seja, ele abrange também outros países da América do Sul. E o bioma Amazônia, ele é conhecido mundialmente por sua grande capacidade hídrica, ou seja, tem muita água doce. Quem nunca ouviu falar que a Amazônia é o pulmão do mundo? Por isso mesmo, por conter muita quantidade de água doce, além da diversidade da fauna e da flora. E também de seus ecossistemas, Bom, gente, o bioma da Amazônia, ele se localiza na região norte do Brasil. E a seringueira é a árvore mais conhecida de lá, que é a árvore da qual é tirado o látex para fazer a borracha. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre. E também a região da Bacia Amazônica ostenta a maior variedade de aves, primatas, roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. Então imagina aí essa grande riqueza que a gente tem aqui no Brasil e que muitas das vezes não é valorizado. E também lá é onde se encontra a maior quantidade de comunidades indígenas, é no bioma da Amazônia. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens, que representam o bioma da Amazônia, que é, por exemplo, essa árvore que se chama... São árvores que têm as raízes tubulares, que são bem presentes lá na Amazônia, assim como as bromélias também, que se desenvolvem muito. A onça-pintada também é muito encontrada por lá, mas como a gente sabe, a onça-pintada está em extinção. Tem indígenas, como eu falei, tem muitas comunidades indígenas, muitos primatas foram descobertos na Amazônia, inclusive uns que pertencem somente ao bioma de lá. E as vitórias régias, que são muito encontradas também por lá, nos rios e igarapés. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o bioma da Caatinga. Bom, a Caatinga é o bioma brasileiro que ocupa cerca de 844 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 11% do território do país, ou seja, abrange uma área muito grande. E engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí e o norte de Minas Gerais. Bom, para iniciar, vou falar uma característica muito importante para vocês. Vocês vão anotando, viu? Uma das características do bioma da Caatinga é que ele é exclusivamente brasileiro, ou seja, ele não é encontrado em nenhuma região do mundo, só no Brasil. E também é muito rico em biodiversidade.
E se falando em diversidade do bioma da Caatinga, ele abrange algumas plantas nativas, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, ou pelo menos o nome, né? Que é, por exemplo, o mandacaru, o juazeiro, a aroeira, a amburana, o umbu, a maraúna e a maniçoba. E tem outros também que fazem parte do bioma da Caatinga, mas em excepcional são esses. Agora a gente vai ver algumas imagens da fauna e flora da Caatinga. Como vocês podem observar, aí são algumas imagens da fauna e da flora da Caatinga, como a gente pode encontrar a carnaúba, um veado, tatu, algumas curicas ou maritacas e o famoso mandacaru. E a partir dessa biodiversidade do bioma da Caatinga é que essa diversidade da fauna e da flora ela vem amparar diversas atividades econômicas, como a produção de cosméticos, de remédios e de alimentos. E agora a gente vai falar um pouco sobre o bioma do Cerrado. O Cerrado tem uma vegetação rasteira e baixa, chamada de gramínea. A vegetação também é arbórea, ou seja, é formada por arbustos e árvores de tamanho pequeno que não costumam passar de 20 metros de altura. Bom, gente, o bioma do Cerrado, ele trata-se de um bioma do tipo da savana. Do tipo savana, né? Com vegetação arbórea esparsa e formada por pequenas árvores e arbustos. E o clima do Cerrado ele é relativamente quente, além do solo ser pobre em determinados minerais, né? Sobre alguns minerais ele chega a ser pobre. Outra característica do Cerrado é que ele é o segundo maior bioma da América do Sul. E ele abrange vários estados do Brasil. E como o primeiro bioma, ele também abrange outras regiões fora do país, como áreas da Bolívia e do Paraguai. E o bioma do Cerrado, assim como os demais, são muito ricos em biodiversidade. Lembra que eu falei que o bioma do Cerrado é do tipo savana? Bom, segundo do ponto de vista biológico, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo. Além disso, ele contribui com mais de 70% de produção da carne bovina do país, sem contar que é muito importante, é um grande centro de produção, né, de grãos como a soja, o feijão, o milho e o arroz. Agora a gente vai ver algumas imagens que representam a fauna e a flora do bioma do Cerrado. Aqui algumas imagens que representam o Cerrado, né, como a vegetação rasteira, né, que é do tipo savana, algumas árvores como o ipê amarelo e alguns animais como a capivara, o lobo-guará e o tamanduá-mirim. Agora a gente vai falar um pouco sobre o bioma do Pantanal. O Pantanal é um bioma brasileiro localizado no centro-oeste do Brasil, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Gente, além de abranger esses estados brasileiros, ele abrange uma pequena parte e área de outros países, como a Bolívia e o Paraguai. Rico em biodiversidade, apresenta diversas espécies de fauna e flora. Possui um clima tropical com 2 estações do ano bem definidas. Bom, gente, o clima do Pantanal é considerado uma das maiores áreas de extensão de terra úmida contínua do planeta. E também é considerado um bioma da menor extensão territorial. Lógico que isso não vai desmerecer, né, toda a fauna e flora e biodiversidade que tem o bioma do Pantanal. Assim como os demais biomas, o bioma do Pantanal é muito rico em biodiversidade. Só que tem muitas espécies que pertencem a esse bioma que estão ameaçadas de extinção. O caso da capivara, o tamanduá-bandeira, o veado mateiro, a onça-pintada, entre outros. E para quem não sabe, a ave que é símbolo do Pantanal é o tuiuiu, ou jaburu, como muita gente conhece. Vocês vão ver a foto dele mais na frente. E que essa árvore de braços... como vocês vão ver mais na frente. Bom, e essa ave de asas abertas, ela chega a ter 2 metros de comprimento. Agora imagine aí, você vê uma ave dessa com as asas abertas, toma um susto. E o maior peixe do Pantanal é o jaú, que ele pode chegar até a 1,5 metro de comprimento, então é muito grande. Vamos ver agora algumas imagens da fauna e da flora lá do bioma do Pantanal.
Gente, teve um erro ortográfico bem, não é para ser Cerrado, é para ser o Pantanal, né? Mas é erro da professora. Bom, aqui eu trago algumas imagens para vocês verem como que é. Como na primeira imagem, eu trago o tuiú ou jaburu, que é a ave símbolo do Pantanal. Como eu trago também o peixe jaú, que é um dos maiores lá encontrado, o maior no caso, e algumas ariranhas também que são encontradas naquela região. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Mata Atlântica, né, que é outro bioma super importante para o Brasil e para o mundo todo. Segundo os primeiros estudos e registros sobre ela, mostram que esta floresta cobria boa parte do litoral brasileiro, entendendo-se tanto na região litorânea como os planatos e serras do interior. O solo desta mata é em geral bastante raso, pouco ventilado, sempre úmido e recebe pouca luz, pois, como já vimos, a maior parte da luminosidade é absorvida pelas folhas das árvores mais altas. Bom, gente, o bioma da Mata Atlântica ele é formado por um conjunto de formações florestais e ecossistemas associados, né, como as restingas, os manguezais e campos de altitude. E a fauna da floresta atlântica, né, é uma das mais ricas em diversidade de espécies, né, estando entre as 5 regiões do mundo com maior número de espécies endêmicas. Então, é muito importante para todos nós cuidar, né, dela, apesar de que hoje em dia ela está muito degradada. Ocorreram tantas situações que ela foi se acabando aos poucos e hoje em dia resta muito pouco da Mata Atlântica. Aqui eu trago algumas imagens da fauna e da flora da Mata Atlântica, como podemos ver o mico-leão dourado, que está em extinção também, o bicho preguiça, o cachorro do mato. E como podemos ver, a floresta é muito densa, muitas árvores altas, né? É uma floresta muito densa e que sempre está úmida. Gente, aqui eu trago um mapa para vocês verem como ocorreu tanta degradação na Mata Atlântica, como era antes e como está hoje em dia. Bom, para que ocorresse essa degradação, aconteceram vários fatores. Vocês lembram que eu falei que ela cobria boa parte do litoral? Na imagem 1, vocês podem estar observando. E vários fatores contribuíram para que ela fosse devastada, como, por exemplo, a extração do pau-brasil lá em 1850. Outros fatores, como a mineração, a produção do ciclo da cana-de-açúcar, o café, a pecuária, vários processos de industrialização que contribuíram para que essa área fosse devastada. E atualmente os principais fatores de degradação da Mata Atlântica é o crescimento urbano e o consumo desordenado desses recursos naturais, né? E como vocês podem ver, de toda essa área, hoje em dia só resta 8% da Mata Atlântica, então é muito pouco. E esse bioma ele é muito importante para a gente, tanto socialmente como econômico e como ambiental para o país, né? Então a gente tem que adotar medidas necessárias e eficientes para a conservação e recuperação e o uso sustentável dessa área, para poder preservar o que resta ainda, né? Agora a gente vai falar do nosso último bioma, que é o Pampa, né? Bom, o Pampa é um bioma localizado no extremo sul do país. Ele se caracteriza por apresentar um relevo pouco acidentado e sua vegetação é composta por plantas herbáceas, arbustos e árvores de pequeno porte, como o capim-forquilha, o trevo nativo e o algarrobo. O bioma Pampa ele fica restrito ao Rio Grande do Sul. E o bioma do Pampa ele também é muito rico em biodiversidade, na qual é muito expressiva a presença de aves, né? Como a ema, o perdigão, o quero-quero, o biá do campo, né? A perdiz. Então a variação de aves é muito grande lá, a fauna é muito presente. E a gente pode ver um pouco da fauna e da flora do bioma do Pampa, que é a mata rasteira, como a gente pode ver nas imagens, e alguns dos animais, como o macaco monocarvoeiro. E além disso, por o solo ser muito fértil na área do Pampa, os agricultores e pecuaristas eles foram atraídos para essa região, né? Mas com a chegada de muitos, ocorreu a expansão desordenada, ou seja, a produção na área é muito grande, e isso acarretou um aceleramento no desgaste do solo, iniciando um processo de desertificação em algumas áreas desse bioma. Chegamos ao final da nossa aula e aqui eu apresentei para vocês os biomas brasileiros e algumas das suas características. Eu espero que vocês tenham prestado atenção e, como tarefa para casa, eu quero que vocês pesquisem tanto no livro didático como
em alguma revista, em algum site, algumas das características que eu não trouxe aqui sobre esses biomas e trago na próxima aula para a gente fazer uma exposição no quadro sobre essas características que vocês encontraram e que vocês acharam relevantes. Então é isso.